Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Continuamos com a nossa leitura do livro de Daniel, 40º encontro, Daniel capítulo 13, versículos 7 a 27. Ouçamos nossa leitura. Sempre que o povo ia-se embora, por volta do meio-dia, acontecia que Susana saía para dar umas voltas no jardim do seu marido. Todos os dias os dois senhores viam Susana sair e dar as suas voltas. Foi assim que começaram as suas voltas. Foi assim que começaram a cobiçá-la. Eles procuraram desviar o próprio pensamento para não olhar o céu nem se lembrar de seus justos julgamentos. Os dois estavam totalmente apaixonados por ela, mas um não contava para o outro a sua paixão, pois tinha vergonha de falar de seus próprios desejos. E o que eles queriam era manter relação sexual com ela. Todos os dias ficavam esperando ansiosamente a hora em que ela passeava. Um dia disseram um para o outro: "Vamos para casa, que já é hora do almoço." Saíram e cada um foi para um lado. Mas logo em seguida deram meia volta e chegaram de novo ao mesmo lugar. Então foram obrigados a falar um ao outro o motivo por que tinham voltado. E acabaram confessando a sua paixão. A partir daí combinaram procurar juntos uma boa oportunidade para pegá-la sozinha. Os dois estavam esperando a ocasião oportuna, quando um dia ela saiu só com as duas empregadas, como nos outros dias, e teve vontade de tomar banho no jardim, porque estava fazendo calor. Não havia mais ninguém a não ser os dois senhores que estavam escondidos, observando Susana. Ela disse às empregadas: "Tragam óleo e perfume e fechem as portas do jardim, que eu vou tomar banho." Fazendo o que a patroa tinha dito, as empregadas fecharam os portões do jardim e saíram por uma porta lateral, a fim de irem buscar o que lhes tinha sido mandado, sem ver os dois senhores que estavam bem escondidos. Foi só as empregadas saírem e os dois senhores deixaram o esconderijo e foram ao encontro de Susana. Eles disseram: "Olhe, os portões do jardim estão fechados e ninguém está vendo a gente. Nós estamos desejando você. Concorde conosco, vamos manter relações. Se não concordar, nós acusamos você, dizendo que um rapaz estava aqui com você e que por isso você mandou as empregadas saírem." Susana deu um suspiro e disse: "A coisa está complicada para mim, de todos os lados. Se eu fizer isso, estou condenada à morte. Se não fizer, sei que não conseguirei escapar das mãos de vocês. Mas eu prefiro dizer não e cair nas mãos de vocês. É melhor do que cometer um pecado contra Deus." Em seguida, ela gritou bem forte, mas os dois senhores também gritaram, falando contra ela. Um dos dois correu e abriu os portões do jardim. O pessoal que estava dentro da casa, ao ouvir os gritos no jardim, entrou correndo pela porta lateral para ver o que tinha acontecido com Susana. Então os dois senhores contaram sua história. Os empregados ficaram envergonhados porque nunca se tinha ouvido falar uma coisa dessas contra Susana. Nós estamos na segunda parte que trata da conjuração contra Susana, como destacando no início do capítulo 13. Versículo 7. Sempre que o povo ia-se embora, por volta do meio-dia, acontecia que Susana saía para dar umas voltas no jardim do seu marido. Aqui inicia a história de Susana. O autor segue o relato da intriga e a acusação de adultério de Susana. Toda a ação desenvolve no jardim da casa de Joaquim. Versículo 8. Todos os dias os dois senhores juízes viam Susana sair e dar as suas voltas. Foi assim que começaram a cobiçá-la. Susana, como vimos, significa lírio. Era a flor de Joaquim.
Os dois anciãos se tornam dominados pelo desejo de possuir Susana, satisfazendo assim suas paixões. Desde já havia desejo no coração destes homens, visto que o jardim já deveria estar sem a presença de pessoas. Ao meio-dia, horário de intenso calor na Babilônia, onde o jardim significava um frescor, com as sombras. Versículo 9. Eles procuraram desviar o próprio pensamento para não olhar para o céu, nem se lembrarem de seus justos julgamentos. O desejo desses juízes era tão grande que eles se esqueceram de Deus e da aliança, visto que, sendo juízes, deveriam manter a justiça e a fidelidade aos mandamentos. Os dois anciãos juízes, dominados pela paixão de possuir Susana, satisfazendo assim seus desejos, perdem a cabeça e desviam os olhos, de tal modo que não olhavam mais para o céu, sem se lembrarem dos justos juízos. Toda paixão cega os olhos, não se deixa mais ser conduzido pela razão, mas pelos instintos, onde não age nenhum critério moral, mas simplesmente o instinto animal. Versículo 10. Os dois estavam totalmente apaixonados por ela, mas um não contava para o outro a sua paixão. A paixão age no silêncio, porque conhece ameaça e punição ao ser descoberta. Vemos a descrição do comportamento dos dois juízes em contraste com a virtude de Susana, inocente. O segredo revela a natureza da paixão que consumia os juízes. Embora os dois desejassem, ainda não tinha descoberto da paixão do outro. Então, aqui nós vemos que o número precisava de 2 testemunhas, como necessária para fazer uma acusação diante da comunidade e assim dar validade ao julgamento. E assim a pena poderia ser dada. Versículo 11. Pois tinham vergonha de falar dos seus próprios desejos, e que eles queriam era manter relação sexual com ela. Diante da iniquidade dos juízes, a cena destaca o modelo das mulheres judias fiéis aos mandamentos e a fidelidade ao marido. Na tradição profética, vemos que em Oséias a idolatria é um adultério. Enquanto o profeta é aquele que se mantém fiel a Deus e a sua aliança, ao contrário, o falso profeta mente e não mantém a fidelidade à aliança. Susana expressa Israel, a esposa fiel, fiel a Deus, o esposo, enquanto os juízes expressam aqueles que se prostituíram ao se envolverem com outros deuses, que são mentirosos, e viverem uma relação de adultério com esses deuses. Versículo 12. Todos os dias ficaram esperando ansiosamente a hora em que ela passeava. A inocente Susana era seguida e desejada pela paixão desordenada dos dois juízes. Ela é vítima dos desejos destes juízes. A expressão esperando ansiosamente expressa o desejo incontrolável da paixão dos juízes. Versículo 13. Um dia disseram para o outro: vamos para casa, que já é hora do almoço. Saíram, cada um foi para um lado. Vemos a dissimulação para que os desejos de cada um não fossem manifestos. A artimanha para descartar o outro e depois voltar ao jardim para se deleitar com seu desejo. Versículo 14. Mas logo em seguida deram meia volta e chegaram de novo ao mesmo lugar. Então foram obrigados a falar um ao outro o motivo por que tinham voltado e acabaram confessando a sua paixão. A partir daí combinaram procurar juntos uma boa oportunidade para pegá-la sozinha. Os dois juízes se reencontram e descobrem mutuamente o segredo que cada um trazia. Os dois anciãos, dominados pelo desejo desordenado,
de possuir Susana, rompendo assim com os mandamentos, dentre os quais se dizia: não se comete adultério, e que eles deveriam preservar, mas neste momento perdem a cabeça, desviam os olhos da Torá, da lei. No fundo, a história de Susana quer revelar que a virtude triunfa com a ajuda de Deus sobre os vícios. Aqui é a luxúria e o engano. A mentira foi descoberta e os mentirosos, nós vamos dizer que os mentirosos são aqueles que se uniram para realizar seus propósitos. Versículo 15. Os dois estavam esperando a ocasião oportuna, quando um dia ela saiu, só com 2 empregadas, como nos outros dias, e teve vontade de tomar banho no jardim, porque estava fazendo calor. O caçador fica à espreita da caça, a fim de pegar a preda numa armadilha preparada. De São Pedro, na primeira carta, capítulo 5, versículo 8 a 9. O vosso adversário, o diabo, rodeia como leão a rugir, procurando a quem devorar. E termina: resiste-lhe firmes na fé. A paciência dos caçadores, esperando o tempo oportuno para realizar seus desejos. Versículo 16. Não havia mais ninguém, a não ser os 2 senhores que estavam escondidos, observando Susana. O desejo vem alimentado pela cena de Susana, que em sua nudez vai consumir mais os desejos dos senhores. Eis a oportunidade que esperavam, isto é, os caçadores, aqueles que planejam o mal. Agora eles têm tempo de agir, têm a oportunidade certa. Versículo 17. Ela disse às empregadas: tragam óleo e perfume, fechem as portas do jardim, que eu vou tomar banho. Versículo 18. Fazendo o que a patroa tinha dito, as empregadas fecharam os portões do jardim e saíram por uma porta lateral, a fim de buscar o que lhes tinha sido mandado, sem ver os 2 senhores que estavam bem escondidos. Os desejos aumentam com o tempo quando não se exercita a virtude. Eram anciãos, não sábios. Eram movidos pelo desejo, não pela fidelidade à lei, à sabedoria. Susana inocente será vítima desses juízes perversos. O cuidado para fechar os portões do jardim não impede que, antes, o mal já tenha entrado e estava já à espreita. Versículo 19. Foi só as empregadas saírem e os 2 senhores deixaram o esconderijo e foram ao encontro de Susana. Agora é o momento de agir. Quando a presa está abandonada, desarmada, desprotegida, quando não se tem nenhuma testemunha para dar vazão ao plano tanto esperado pelos juízes. Versículo 20. E lhe disseram: olha, os portões do jardim estão fechados, ninguém está vendo a gente. Nós estamos desejando você. Concorde conosco. Vamos manter relações. Chegou a hora de realizar os desejos dos 2 juízes. Eles manifestam a Susana o desejo de se unir a ela. A oportunidade chegou e virá virá com chantagem. Versículo 21. Se não concordar, nós vamos acusar você, dizendo que um rapaz estava aqui com você e que por isso mandou as empregadas saírem. A ameaça é feita. Ou Susana cede aos desejos dos juízes, ou ela será denunciada de adultério e será condenada à morte. Quando a paixão não alcança seu desejo, ela prefere eliminar a vida do que preservá-la. Não dá valor inestimável à vida. O desejo cego não mede esforço para eliminar o objeto do desejo, quando não se alcança o que quer. Versículo 22. Susana deu um suspiro e disse: a coisa está complicada. Para mim, de todos os lados. Se eu fizer isso, estou condenada à morte. Se não fizer, sei que não conseguirei escapar das mãos de vocês. Versículo 23. Mas eu prefiro dizer não.
e cair nas mãos de vocês. É melhor do que cometer um pecado contra Deus. Podemos dizer que Susana não tem como escapar diante da chantagem dos juízes. Se ela cede, pega contra Deus. Se ela nega, é condenada à morte. Ela prefere ser denunciada falsamente do que pecar contra Deus. Os anciãos recorrem à ameaça para conseguirem seus propósitos. Susana prefere escolher ser fiel à lei de Deus acima de tudo, mesmo da ameaça e denúncia falsa que poderá conduzi-la à morte. Susana prefere manter fidelidade no cumprimento da lei de Moisés. A redação do texto, os dois anciãos ímpios simbolizam os pagãos e os judeus apóstatas, que renegaram a fé e se prostituíram, especialmente na época de Antíoco IV, que tentou fazer os judeus, aqui simbolizados por Susana, caírem no pecado da apostasia, pecado que os profetas frequentemente chamavam de adultério e prostituição. As filhas de Israel, os samaritanos, pedem de fato. As filhas de Israel, os samaritanos, podem de fato ser seduzidos pelo sedutor helenismo pagão, mas não as filhas de Judá, isto é, os bons judeus. A declaração heróica de Susana é melhor para eu cair inocente em vossas mãos do que pecar contra o Senhor, é uma expressão dos mártires macabeus, quando lhes foi oferecida a escolha entre a renúncia à fé, fidelidade a Javé, Deus ou a morte. E os mártires macabeus preferiram morrer do que pecar. Versículo 24. Em seguida, ela gritou bem forte, mas os dois senhores também gritaram, falando contra ela. Diante dos anciãos que querem violentar Susana, ela reage gritando, se recusando a submeter-se aos desejos dos anciãos. Versículo 25. Um dos dois correu e abriu os portões do jardim. Abriu os portões para justificar o argumento de que um jovem estava com Susana. É uma acusação falsa, e que ele fugiu pelos portões do jardim, que estavam abertos, e dar assim justificativa ao falso testemunho dos dois. Versículo 26. O pessoal que estava dentro da casa, ao ouvir os gritos no jardim, entrou correndo pela porta lateral para ver o que tinha acontecido com Susana. Os anciãos alertam, gritando para atrair as pessoas da casa. E assim, eles fazem a falsa denúncia contra Susana. A artimanha do mal que age e planeja colocar em ação a mentira elaborada. Mal agem com artimanhas e sorrateiramente. Versículo 27. Então os dois senhores contaram a sua história. Os empregados ficaram envergonhados porque nunca se tinha ouvido falar uma coisa dessas contra Susana. O assombro dos empregados, que conheciam Susana e sua índole honesta. Susana é a mulher que continua fiel diante da corrupção e pela própria fidelidade que ela tem, vem agora acusada de infidelidade e traição. Os empregados conhecem, porque acompanhavam Susana em sua vida, na sua intimidade doméstica, pois nunca eles haviam ouvido mencionar qualquer coisa que viesse a condenar Susana. Depois nós vamos continuar a terceira parte, o juízo e condenação de Susana. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.